Hello! How are you toda? Faz muito tempo que eu não faço um vídeo contando histórias do Reddit, porque agora é só análise de livro e de filme e tome conteúdo intelectual para pensar sobre a vida. Mas nem só de conteúdo intelectual viverá o homem, ele também viverá de besteiras, ele também viverá de baboseiras. E é por isso que no vídeo de hoje iremos ler histórias do Reddit. Eu separei duas histórias, a primeira história se chama O Homem da Capa de Chuva e a segunda história se chama Eu Acho que Eu e Minha Namorada Estamos Sendo Stalkeados. Vamos à primeira história. A história que eu vou contar parece um roteiro clichê de um filme de terror barato, mas essa história de fato aconteceu. Quase ninguém acredita em mim, até confirmarem a história com as outras pessoas envolvidas. Vamos lá, porque a história é longa. Era outono de 2019, na British Columbia, Canadá. Eu sou da Alemanha, mas passei metade do ano no Canadá por causa da minha pós-graduação. Na época, eu tinha 22 anos e as outras pessoas envolvidas tinham a mesma idade que eu. Eu, outro aluno estrangeiro e um aluno canadense nos tornamos amigos. Nós tínhamos os mesmos interesses, o mesmo humor e nos tornamos bons amigos. O aluno canadense contou pra gente sobre um lugar ali na região e no verão passamos uma semana com ele e o pai dele numa cabana em um lugar remoto perto do bosque. Guardemos essa informação. Eles nos ensinaram a como usar uma arma e deixaram a gente ficar atirando. Então, o inverno chegou e estávamos com muito tempo livre, porque já tínhamos terminado os nossos trabalhos da faculdade. Nosso querido amigo canadense nos chamou para passarmos alguns dias na cabana do pai dele, só que dessa vez, sem o pai. A gente aceitou porque a gente queria encher a cara e fumar um baseadinho, a gente queria se divertir, a gente queria ficar de boas. Pegamos tudo aquilo que a gente ia usar ou precisar e lá fomos nós. Os 3 primeiros dias foram bem calmos. No primeiro dia, assim como na última vez em que estivemos lá, eu mal dormi e fiquei tenso a noite toda. Isso porque eu sou um cara meio paranoico e sempre fico no modo alerta, e os meus amigos tiram sarro da minha cara por causa disso. Nesse caso, na cabana, o que me deixava preocupado era que estávamos muito longe da civilização. E você só entende como o ambiente consegue ficar extremamente silencioso quando você vai para uma área remota. Eu fui pro Chile e lá nós fomos para as montanhas de gelo. Tirando o nosso grupo, não tinha mais ninguém. Então, quando você vai pro meio do nada, onde não tem mais ninguém, onde não tem civilização, você percebe como a natureza consegue ser silenciosa, não tinha um pio a não ser os passarinhos. É o tipo de silêncio que você só percebe quando você tá no meio do nada. Por causa do silêncio na região, eu ficava me levantando durante a noite pra ver se eu escutava alguma coisa nos arredores da cabana. Depois dos primeiros dias, eu fiquei menos paranoico, até porque eu estava com os meus amigos, eu também estava chapado e estávamos armados. Até que chegou o 4º dia. Nesse dia, a gente tentou caçar no bosque, a gente se escondia atrás de uma árvore, numa mão estava o rifle e na outra mão estava a cerveja. Até que no começo da noite começou a chover muito forte e começou a relampejar e a trovoar. Desistimos da nossa tentativa patética de caçar e começamos a voltar para a cabana. Demorou mais ou menos 1 hora pra gente conseguir encontrar a cabana, porque estava muito escuro e porque estava chovendo muito forte. É importante que você saiba que quando você passa alguns dias na floresta e não vê uma alma viva além dos seus amigos, você começa a se importar menos com os seus arredores. E eu acho que você consegue imaginar por que eu tô te contando isso. Entramos na cabana, a tempestade lá fora estava muito forte, nós guardamos nossos equipamentos e trocamos de roupa. Guardamos os equipamentos, mas continuamos com as armas. Eu sei que drogas e armas não são uma boa combinação, mas o pai do nosso amigo tinha ensinado tudo pra gente sobre gatilhos e sobre segurança. Nos aconchegamos na sala de estar, colocamos um vídeo no YouTube e começamos a jogar cartas. Menos de 20 minutos se passaram desde que a gente tinha voltado pra cabana. Não nos importamos de fechar as cortinas da sala, porque tempestades são muito intensas. Eu não sei o que ele quis dizer com isso.
Enfim, tá chovendo, fecha a janela, filho. Bota uma cortina nessa janela, pelo amor de Deus. Então, imagine 3 caras sentados em volta de uma mesa, ocasionalmente admirando o tempo lá fora e jogando cartas. Tudo isso em um lugar remoto, com chuva e tudo estava escuro lá fora. Não tinha lua cheia e o céu não estava aberto. Era um breu completo. A única luz que a gente tinha era de uma lâmpada velha, meio vintage, e a tela do meu celular. O que eu vou contar agora é a versão do meu amigo estrangeiro do que ele viu. Ele deu um gole na cerveja e passou um relâmpago no céu. Ele cuspiu a cerveja assim que o relâmpago brilhou no céu. Ele soltou um grito e ficou de pé. Mas ele não disse nada, só parecia estar em pânico. O meu amigo canadense e eu olhamos pra ele quando ele disse: "Tem alguém lá fora". Ele tentou explicar pra gente o que ele tinha visto. Assim que o relâmpago iluminou o céu, ele viu alguém do lado de fora da cabana, um pouco distante, olhando diretamente pra gente. O meu amigo estrangeiro tava obviamente em pânico, ele parecia ansioso. Isso foi o suficiente pra gente entender que ele não tava brincando. Ele realmente tinha visto alguém do lado de fora da cabana. Eu agarrei meu rifle e me preparei pra atirar. Eu me afastei da janela e olhei pra escuridão lá fora, mas eu não vi nada. Enquanto isso, o meu amigo canadense foi até o quarto pra pegar a pistola dele. Eu lembrei que a gente não tinha trancado a porta. E por que trancaríamos? Naqueles 4 dias, a gente não tinha visto mais ninguém e estávamos no meio do nada. Eu fui até a porta e tranquei. Meu amigo voltou com a pistola dele e na pistola tinha uma lanterna. Com cuidado, ele se aproximou da janela. Com uma mão, ele segurava a pistola e com a outra mão, ele rapidamente abriu a janela. Detalhe importante, nos comentários dessa história, ele deixa bem claro que ele não está falando de uma criatura, ele está falando de um ser humano, alguém que existe de verdade. Quando a luz da lanterna iluminou a janela, eu vi um homem. Ele era alto e magro, vestido todo de preto, com uma capa de chuva com capuz que quase cobriu seus olhos. Diferente do que meu amigo tinha dito, ele não estava de pé, ele estava agachado, olhando diretamente para nós, com um sorriso no rosto e um olhar macabro. Outro relâmpago iluminou o céu e por um momento todos nós congelamos. O que estava na nossa frente deixou todos nós em choque. Por alguns segundos, ninguém disse nada. É muito difícil explicar o sentimento de ver algo tão bizarro como aquilo. No meio de uma tempestade, no meio do nada, uma pessoa vestida toda de preto, com capa de chuva, e de repente essa pessoa tá na sua frente, encarando você. Nosso amigo canadense, que segurava a pistola, também ficou paralisado. Ao invés de atirar, ele gritou, parecendo muito nervoso, mandando o cara embora, senão a gente ia atirar. Eu acho que nesse momento, o cara com a capa de chuva percebeu que aquilo não era só uma lanterna, também era uma arma. E eu parei do lado do meu amigo segurando o meu rifle. O cara da capa de chuva mudou de expressão. Não sei se ele estava em choque ou com raiva, tudo aconteceu muito rápido. Meu amigo continuava gritando, eu estava em choque e o cara da capa de chuva virou em direção às árvores e começou a correr em direção ao lado esquerdo da nossa janela. Eu e meu amigo canadense enfiamos a cabeça para fora da janela para ver para onde o cara tinha corrido, mas por causa da chuva pesada e do escuro, a gente não viu nada. Depois de alguns minutos, olhando um para a cara do outro, desacreditados, nós decidimos sair da cabana, só para ter certeza do que a gente tinha visto e também para lidar com a situação. Depois que o choque inicial passou, nós ligamos para a polícia, eles fizeram várias perguntas, pediram pra gente descrever onde a cabana tava e também pediram pra gente descrever como que era o homem que a gente tinha visto. A cabana tava numa área remota, então eles iam demorar de 1 a 2 horas para chegar. Também tava chovendo muito e era tarde. Eles perguntaram se tudo bem se eles mandassem alguém no dia seguinte. Assim, se eu tô numa cabana no meio do nada, eu vejo um cara todo de preto na minha janela com um olhar macabro e a polícia fala pra mim: "Ô querida, tá chovendo, mó chuva, né? Mó friaca, tá escuro, amanhã nós vai." Não, você vem hoje, porque se eu morrer, eu vou te assombrar pro resto da sua vida, desgraça. O cara sabia que a gente tava armado, então eu não acho que ele voltaria.
E por isso, nós aceitamos que a polícia só viesse no dia seguinte. Nós também discutimos sobre entrar no caminhão e meter o pé, só que os 3 idiotas eram muito preguiçosos para reabastecer o caminhão. Só de pensar em colocar as coisas no caminhão, durante a noite, na chuva, a gente com medo, pensando no cara da capa de chuva que poderia tentar pegar a gente separado, não. Melhor não. Passamos a noite dormindo em turnos. Um ficava acordado de guarda e os outros tentavam dormir. No meu turno, a chuva já tinha parado, eu apaguei todas as luzes, abri a janela e fiquei lá sentado, encarando a escuridão. Tentei escutar alguma coisa e fiquei olhando pela janela pra tentar ver alguma coisa. E nesse tempo, encarando a escuridão, no silêncio, completamente alerta, eu comecei a pensar na situação com mais calma. Quase na metade do dia seguinte, os policiais chegaram. Nós contamos o que tinha acontecido para os policiais, com detalhes, a direção que o cara da capa de chuva tinha corrido. Eles disseram que organizariam uma patrulha e andariam pela floresta, mas isso poderia demorar um pouco porque eles precisavam de uma patrulha especializada em andar na floresta. Infelizmente, não sabíamos muito sobre o cara da capa de chuva, se ele era novo, se ele era velho, só sabíamos que ele era um cara alto e barbeado. As chances de achar o cara e descobrir o que ele queria eram bem pequenas, embora um dos policiais disse que aquela situação era um tanto preocupante. Algumas horas depois, a polícia foi embora e a gente também. O pai do nosso amigo canadense insistiu que a gente ficasse na casa deles, pelo menos por um dia, até a gente se sentir seguro de novo. Ele também quis saber de todos os detalhes sobre o que tinha acontecido naquela noite e percebeu que estava na hora de instalar câmeras de segurança em volta da cabana. Eu acredito que depois disso, o pai e o tio do meu amigo voltaram na cabana e ficaram lá, sentados no escuro, esperando o cara da capa de chuva voltar. Mas não sei que fim teve essa história. Em janeiro, eu fui embora do Canadá e voltei para casa. Meu amigo canadense recebeu uma ligação da polícia e foi chamado para uma entrevista. Aparentemente, a polícia continuava investigando o caso. Nós especulamos bastante sobre essa história. A nossa teoria era de que o cara tinha intenções bem ruins. Ele não parecia querer apenas roubar, tinha uma luz acesa, então ele sabia que tinha alguém dentro da cabana. Talvez ele quisesse saber que tipo de vítima estava no menu. Esse cara estava rodeando a cabana durante uma tempestade com uma capa de chuva. Quando meu amigo gritou que tinha visto alguém, ele se abaixou e se aproximou da janela. Eu nem quero pensar no que ele teria feito se visse 2 garotas desarmadas dentro da cabana no meio do nada. 2 garotas desarmadas não iriam para uma cabana no meio do nada. Só se elas fossem idiotas. É coisa de homem. É coisa de homem. Pelo que a gente viu, o cara não tinha mochila nem nada do tipo, só a capa de chuva e roupas pretas adequadas pro clima da floresta. Eu aposto minha vida que esse cara tava numa missão e ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Enquanto eu escrevia essa história, eu comecei a pensar, o cara devia estar acampado ali perto ou pelo menos ter um carro escondido no meio da floresta. Também acredito que ele começou a se aproximar da cabana durante a tempestade. Ele também diz que eles não sabiam há quanto tempo aquele cara ficou do lado de fora da cabana observando eles. E essa foi a nossa primeira história. O que você teria feito se você estivesse numa cabana, no meio do nada, no meio de uma tempestade, durante a noite, com um rifle e visse um cara todo de preto com uma capa de chuva observando você e os seus amigos? Próxima história. Eu fui no salão cortar o cabelo e aí eu voltei pra terminar o vídeo. É isso, vamos à segunda história. A mãe da minha namorada é uma usuária e vivia saindo e voltando pra cadeia. Quando minha namorada morava com a mãe e o marido da mãe, ela via todo tipo de abuso. Ela foi forçada a se mudar quando ainda era muito nova pra continuar viva. Ela pensou que a mãe finalmente tinha ficado limpa quando a mãe dela disse que estava grávida. Depois do choque inicial, a minha namorada decidiu ser prestativa com a mãe, porque ela acreditava que a mãe estava limpa. Isso até a mãe dela ter uma overdose
enquanto estava grávida. Depois disso, minha namorada decidiu cortar contato com a mãe. Ela também denunciou a mãe e o marido porque ela sabia que aquela situação toda não seria segura para um bebê. O bebê acabou falecendo naquele lar abusivo com menos de 1 mês de vida. A mãe da minha namorada e o marido foram presos por causa dessa situação com o bebê e por causa de outras queixas também. O juiz não concedeu a fiança para nenhum dos dois, até que o marido recebeu a fiança e pagou. A gente não sabia disso até então e essa informação ajudou a gente a montar o quebra-cabeça. Ultimamente tem uns carros pretos passando em volta da casa da minha namorada. Ela também é seguida por carros pretos quando está voltando para casa. E não são carros aleatórios, são sempre os mesmos carros. No começo achávamos que estávamos sendo paranoicos, estava todo mundo preso, mas quando a gente descobriu que o marido da mãe dela estava solto, nós começamos a ficar preocupados. A primeira coisa bizarra aconteceu quando a gente saiu para um encontro. Nós voltamos para casa depois que escureceu e ficamos sentados no carro por uns 45 minutos, até que a gente percebeu que tinha um carro preto que ficava passando pela gente toda hora. Depois de 10 minutos, um carro diferente veio na nossa direção com os faróis altos o suficiente para a gente conseguir ver quem estava dentro do carro. O carro mudou de pista e por um momento eu achei que ele fosse bater na gente. O carro foi embora rapidamente e nós entramos na casa. Depois disso, a gente começou a notar mais e mais carros pretos passando. Na quarta-feira passada, de madrugada, por volta das 3 da manhã, a mesma van preta que a gente tinha visto outro dia estava estacionada na frente da minha casa. Era estranho porque minha namorada morava a uns 30 minutos da minha casa, em outra cidade. Um cara saiu da van e apontou uma lanterna em direção ao meu quintal como se estivesse escaneando. Ele apontou a lanterna para a janela que eu tava, ficou com a lanterna apontada por alguns segundos, depois andou pela entrada ainda escaneando com a lanterna. Ele voltou para a van e foi embora. As janelas estavam cobertas de gelo, então eu não consegui ver exatamente que tipo de van que era. Mas era estranho. Algumas noites depois, eu e a minha namorada estávamos curtindo no carro quando a gente percebeu uma van preta se escondendo atrás de outro carro que estava estacionado na rua. De onde a gente estava, só dava pra ver um farol, mas isso foi o suficiente pra assustar a gente. Minha namorada mora em uma rua sem saída. Imagina um U bem quadradão. Ela mora entre uma das pontas. A van foi até o fim da rua, parou por alguns minutos antes de mudar de faixa e se aproximou. Ela parou na outra rua sem saída e estacionou. A gente achou estranho que a van não tenha saído de ré da primeira rua sem saída. Em vez disso, ela dirigiu toda a rua estreita e deu meia volta. Não entendi nada. Vou falar pra vocês, vou confessar, eu não entendi essa logística, mas eu boto fé. Depois de alguns minutos, nós ligamos pra um amigo e contamos toda a história porque a gente queria uma opinião de fora. Enquanto minha namorada falava com o nosso amigo, eu saí do carro pra fumar e pra ver quão longe a van estava. Eu fui até o fim da rua, onde a van tinha ido, e senti uma coisa muito ruim. Do outro lado da rua tinha uma massa negra, mais negra do que a noite. Eu decidi dar meia volta e levar minha namorada pra dentro de casa. Mais tarde naquela noite, nós escutamos batidas na janela e passos, como se alguém tivesse subindo uma escada de madeira. Nós trancamos a porta do quarto e eu fiquei do lado da porta com um taco de beisebol na mão, na esperança de bater no que estava vindo. Depois de alguns minutos, nós escutamos a porta de um carro bater e barulhos de pneu, como se o carro estivesse indo embora. Primeiro, a gente pensou que o barulho estava vindo da TV, mas a gente tinha pausado a TV e ela nunca tinha ficado tão alta desse jeito para parecer tão real. Uma hora depois, eu desci pro andar de baixo para pegar água e não tinha nada quebrado nem faltando. Nossa teoria era de que aquele barulho era de alguém tentando abrir a porta. A casa da minha namorada ficava perto de uma entradinha privada. A gente nunca tinha escutado barulhos de carro antes. O que a gente escutava era o barulho dos carros dos vizinhos, dos parentes deles. No dia seguinte, eu estava limpando a calçada da minha namorada, o que demorou 20 minutos, e eu vi uma caminhonete preta com manchas de lama na traseira. O carro circulou o quarteirão pelo menos umas 4 vezes. Pelo banco do passageiro, eu consegui ver a silhueta de um homem. Era sempre
e o mesmo homem na mesma caminhonete. Minha namorada vive em uma cidade pequena, então a gente consegue reconhecer os carros dos vizinhos. Nunca tínhamos visto o carro e a caminhonete antes. Nossa teoria é de que tem alguém tentando assustar minha namorada para que ela não testemunhe ou garantindo que nenhum de nós jamais tenha a capacidade de testemunhar. Nós estamos paranoicos e deveríamos realmente estar preocupados ou são apenas coincidências estranhas? Pergunta o autor da história. Eu não sei se o nosso amigo sabe, mas o país dele é conhecido, além dos parques da Disney, ele também é conhecido pelo seu tráfico humano, ele é conhecido pelos seus serial killers, ele é conhecido pelo fácil acesso a armas, ele é conhecido por ser um manicômio a céu aberto. É melhor ligar pra polícia e ter certeza de que está tudo bem do que você não ligar pra polícia e ir dessa pra melhor, com a sua namorada. E essas foram as histórias de hoje. Me digam o que vocês acharam, me digam também o que vocês fariam nessas duas situações, se você estivesse na cabana sozinho na floresta com uma arma e com os seus amigos chapadão e visse um cara na janela da cabana, o que você faria? Ou se você tivesse uma namorada, o que já seria um milagre na sua vida, e se essa namorada tem a sua casa invadida, está sendo perseguida por carros pretos, o que você faria? Chamarias ou não chamarias a polícia? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de comentar, de compartilhar esse vídeo com alguém. Eu estou falando rápido porque eu quero terminar logo esse vídeo, porque eu não aguento mais parar de gravar, porque está passando carro, caminhão, moto e avião, e isso está me deixando um pouquinho irritada e está drenando a minha sanidade mental. Então se inscreve nessa periquita desse canal, dá um like nessa bosta desse vídeo, comenta alguma coisa nessa merda, compartilha meu vídeo, meu canal com alguém que ainda não conhece meu canal e fique muito bem e tenha uma ótima semana. Tchau pra você. Um beijo. Me estressei. Tchau. Dá um tchau pra galera. Chega.